Certo. Então, a paz do Senhor, meu amigo. Pai do Senhor, pastor Wagner, obrigado aí pela participação e vai ser bênção aí, pronto, terei todo o reflexo aqui. Tá certo. Bom, os meus seguidores aí vão estar visualizando depois, então tive aqui a grata satisfação de estar recebendo aqui juntamente no meu Instagram o professor Jean Carlos, né, que é versado nas línguas aí, grego, hebraico e latim, e ele tem um projeto muito importante de utilidade pública para estar comentando, e ele pediu para reservar esse espaço aqui no meu canal, eu prontamente atendi, porque eu sei que é um trabalho de muita seriedade. Então, professor Jean, nos fale aí sobre esse projeto aí que veio para estar ajudando aí na questão ministerial de muitos obreiros. Maravilha, pastor Wagner. É o seguinte, o primeiro lugar é o meu incentivo, né? O meu incentivo para o estudo, principalmente das letras clássicas, que é mais a minha área, em nosso canal do YouTube também participação com alguns eventos pelo Brasil, né? Então, o canal Cursos Bíblicos é um projeto onde, inclusive eu acredito que eu seja o primeiro professor de latim no Brasil, pentecostal, né? Começamos a licenciatura lá na Faculdade São Bento, ali no LAC São Bento, e também licenciatura em português pela Uninove. E nós começamos esse projeto lá no canal do YouTube para passar cursos gratuitos para que as pessoas ingressem, né? Primeiramente ingressem como aquela linguagem da fotografia, na câmera de entrada, tem a entrada no mundo das letras clássicas e assim depois ele consiga seguir com seus próprios passos, né? Porque isso é muito importante. Hoje o latim, pastor Wagner, é muito importante para diversas áreas. Primeiro que a nossa língua é uma língua que veio do próprio latim, né? Claro que a língua portuguesa nós temos radicais do árabe, radicais do francês, do inglês nem se fala, principalmente na área comercial e de internet, mas o grosso mesmo, aquela base antiga, a formação mesmo é latina. Então esse é o primeiro ponto. Inclusive, professor, os operadores de direito, eles acabam usando um pouco de latim nas suas petições, é muito comum, tem base no direito brasileiro e no direito romano, né? Inclusive nas academias jurídicas, até pouco tempo atrás, na grade do MEC, era obrigatório estudar o direito romano. Eu não sei por que, recentemente foi excluído. E é uma coisa muito importante saber as origens, e aprendemos muito do latim. Aí só para pontuar, então o senhor está com um projeto de introdução, né, um projeto introdutório das línguas, né, incluindo aí o latim, e seria algo, vamos dizer assim, pro bono, né, para o benefício social, né, sem fim lucrativo, seria aí. Exatamente, o curso ele dá uma introdução à gramática e ele é totalmente gratuito. Claro, quem quiser um acompanhamento, tem lá um sistema de membros, né, para um acompanhamento e certificado de conclusão para níveis básicos, tem um segundo passo. Mas, a princípio, a pessoa pode fazer hoje com a alfabetização da leitura do latim com o sotaque romano, ele pode fazer tranquilamente o período aí de 7 meses totalmente gratuito, né? Então isso é muito importante. Isso vai ser via YouTube ou vai ser via o site? Não, eu tô direto no YouTube pela facilidade que tem o acesso ao YouTube, né? O YouTube ele tem um acesso melhor. Então é direto no YouTube, a pessoa acessa lá normalmente, ou aulas ao vivo ou aula gravada, então ele segue lá o seu curso. E tem um curso também. E aí, professor, desculpa interrompê-lo, é bom não, falar para o internauta, então qual que é o seu canal no YouTube e quais são os dias que vão soltar as aulas aí? Então, o canal chama-se Cursos Bíblicos, né? Só você clicar no próprio YouTube, Cursos Bíblicos, ou aquele arrobinha Cursos Bíblicos, professor Jean Carlos, que já abre o canal. Isso significa que eu não tenho só curso de latim lá, eu tenho curso de latim,
Eu tenho um curso, está em evidência também o curso, está na 5ª aula, o curso de gramática grega, está nos particípios. Eu tenho um curso também de crítica textual e tenho cursos também voltado para a minha área, que eu atuo muito, que é a área da escola dominical, e cursos também de escatologia. E outros mini cursos também, né? Os mini cursos têm dado muito sucesso. Por exemplo, eu tenho um mini curso de introdução à gramática latina para enfermagem. Hoje tem o latim, o grego, ele é carregado da área médica, né? Então, o enfermeiro, ele faz a sua graduação secular e se ele fizer um curso básico de latim e grego, o seu potencial de crescimento será muito maior, porque ele vai aprender não só a leitura correta, e vai aprender a palavra raiz da medicina, que é a língua grega e latina, né? Então, tenho também os mini cursos nessas áreas, né? Então, o canal Cursos Bíblicos, a pessoa pode fazer lá todos os cursos do canal. Tá, então as aulas já estão gravadas no canal, ou o senhor vai estar liberando, vai ter semanalmente um dia que você vai liberar, alguma coisa nesse sentido assim? Sim, boa pergunta. Então, todas as aulas são liberadas, aulas todas as sextas-feiras. Inclusive hoje, por volta de 9 da noite, a gente já entra ao vivo ou ministra uma aula. Mas eu já tenho o curso de alfabetização em grego, já está completo, está em andamento, introdução à gramática. E o meu curso de latim são 2 níveis. A base para a língua latina, primeiro você aprender qual é a pronúncia que vai utilizar. No caso, para a leitura da Vulgata, a gente sempre utiliza o latim, que é aquela pronúncia romana, ou chamada de pronúncia eclesiástica. Essa que você citou, usada no direito e também na filosofia, usa mais a pronúncia clássica. São apenas alguns detalhes, mas o radical é o mesmo. A pronúncia que faz parte da alfabetização. Por exemplo, na pronúncia romana, a gente lê Cícero. Veja só que Cícero tem esse próprio som, ajuda até no inglês, né? E na pronúncia clássica se lê Quíquero. O C vai com som na palavra casa. Então, esses pequenos detalhes são no curso de alfabetização. Tá? Então, toda sexta-feira a gente lança, mas já tem um curso gravado, outros estão em andamentos, né? Você já passou aqui, é importante para quem vai acompanhar depois, você já passou que você fez o latim na instituição, acho que é Faculdade São Bento, se eu estiver correto? Isso, eu tenho licença. Sim, pode continuar. E passa um pouco também aonde o senhor, como pesquisador de grego e de hebraico, que isso daí é importante, porque hoje as pessoas elas querem sempre saber, né, quem que é o professor, da origem do professor. Esse tipo de informação acho que vai ser importante a gente deixar registrado. Então, cursos de hebraico eu fiz 3 anos e meio, era o antigo centro judaico lá na freguesia do Ó, não é licenciatura oficial, mas foi 3 anos e meio de um curso muito intenso. Curso livre, lá né? Vamos dizer assim. O livre, mas como era pesquisadores. Tem uma estrutura muito boa, né? 3 anos e meio, só que a gente já praticamente há 15 anos. E curso de grego eu fiz 4 extensões universitárias na própria Universidade de São Paulo em 2009. Agora, a licenciatura mesmo, eu tenho licenciatura em latim pela Faculdade de São Bento e tenho também um título lá de pesquisador em crítica textual latina, que é diferente. Existe, aqui o pessoal conhece mais a crítica textual do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, e mais conhecida ainda a crítica textual do Novo Testamento. Mas existe também, principalmente na Europa, né, a crítica textual das Vulgatas Latinas, que eu tenho uma especialização, e também licenciado em português pela Uninove, né? Aí eu tenho, claro que é natureza livre, mas eu tenho um doutorado pela faculdade que é reconhecida pela CGDB da Bahia, Facteba, e tem um doutorado em exegese pela Faculdade Manantial de Buenos Aires, que era um título que foi trazido pelo doutor Adailton. Inclusive no Brasil, o
o pastor Ailton José Alves e Ezequias Soares. Nós três temos esses 3 títulos da Faculdade Manantial de Buenos Aires, né? E atuo também como pesquisador em, como eu já disse, em Vulgata Latina, crítica textual e gramática latina, né? Então são essas atuações. Um curso de crítica textual também seria importante, né? É um assunto que me interessa bastante. Sim. E o senhor também é musicista, né? Eu estava vendo o currículo do senhor. Eu tenho, na realidade, eu quando era jovem, não estou tão velho assim, eu tenho uma faculdade de regência e composição na Universidade de Campinas incompleta, né? Eu fiz 6 semestres, que é o curso inteiro, a licenciatura e o bacharelado são 8 semestres, eu fiz 6 semestres. Mas já tenho uma longa experiência com música, como arranjador, como mixador também, arranjo para quarteto de cordas, orquestra de canja, enfim, a gente já tem uma experiência musical. Claro, com o advento das letras clássicas, hoje o meu tempo integral, eu estou na produção de livros e revisão de livros e também atuando na área de letras clássicas, né? Como revisor, tradutor, e estou com um grande projeto em andamento, que é a tradução do livro dos Salmos, que é uma novidade no Brasil, aqui vamos até mostrar, direto da Bibliório Sacrorum Edition, que é a nova Vulgata Latina. Então já não é do texto hebraico, tem a tradução convencional, né? A tradução convencional do texto massorético para o português, que tem várias traduções, mas eu estou traduzindo a do livro dos Salmos, da nova Vulgata Latina, para o português, uma nova tradução aí também, que é projeto meu, né? É bastante trabalho, né, professor? Tem bastante trabalho. Você também tem os livros escritos, o senhor até falou que está esgotado no momento, mas só para curiosidade, senhor, de autoria e coautoria, o senhor tem quantos livros escritos? Pastor Wagner, os meus comentários exegéticos, por ele começar com prefácio e apresentação de grandes nomes, ele acabou se esgotados. Na realidade, eu tenho ao todo, nesses 20 anos comentando a Bíblia, já 54 livros comentados. Só que eu lancei apenas 27 comentários, né? Já lançado no Brasil. Então eu já tenho esgotado. Esses comentários seriam comentários dos livros bíblicos, certo? Isso, só que ele tem um diferencial. Ele é comentário expositivo e é comentário exegético. E eles são três sessões, né? A primeira sessão, que é a própria exposição exegética, ou melhor, a exposição teológica expositiva, que a maioria dos comentários serve, né? Segue essa linha. Só que ele tem mais 2 abas diferenciais, que é a sessão exegética, que eu faço discussão de gramática, que é mais raro. Nesse estilo só tem aquele vermelho lá da cultura cristã, que dá muito trabalho, né? Gramática, sintaxe, sujeito, adjunto abnominal, nessa segunda sessão. E uma terceira sessão aí é mais inédita. Essas frases que eu peguei para analisar, eu coloquei no quadro comparativo em 10 versões em português para servir de pesquisa para pregadores e pastores e professores. Suponhamos lá, por exemplo, em Obadias, e veio a palavra do Senhor a Obadias com direção a Edom. Um exemplo. Então essa frase, além de ser analisada teologicamente e sintaticamente, tem também um comparativo com NVI, com a NVT, com a tradução brasileira, com a King James Fiel. São 10 entre católicas, protestantes e judaicas. Então eu já lancei os profetas menores 4 livros, o Obadias, que está esgotado, o Ageu, 2 livros dos evangelhos, enfim, então são ao todos 27 que foram vendidos no ano passado, e aqui infelizmente eu não tenho nenhum para mostrar porque estão esgotados, né? Só que aí são 54 comentários, mas fora os comentários, o senhor também tem os livros avulsos, não é isso? Sim, os livros avulsos, os livros avulsos são os livros que eu ministro os temas. Por exemplo, eu tenho um livro, é o meu livro mais vendido, que é o Como Melhorar a Escola Dominical. Esse, só
não vendeu mais do que o manual da EBD do Antônio Gilberto, que não tem como bater aquele. Eu vendi em torno de 10 mil livros no Brasil inteiro. Eu ministrava o curso, né? Inclusive esse livro, o pastor Jefferson da CPAD, que é o gerente, esse abraço para ele pegou o livro, gostou e já... Então, como eu disse, o livro Como Melhorar a Escola Dominical, ele é recorde de vendas e só não vendeu mais do que o manual da Escola Dominical do Antônio Gilberto, porque aí é difícil. E, inclusive, esse livro, o pastor Jefferson, que é o gerente da CPAD, pegou o livro e agora ele já agendou conosco um simpósio que eu ministro. Já ministrei em mais de 15 estados, o simpósio Como Melhorar a Escola Dominical, agora dia 24. Né? E tenho também um dos livros avulso, que é o Guarde Seu Coração de Sentimentos Ruins. Esse é um trabalho mais prático para a igreja inteira, né? Que nesse livro e no simpósio, eu dividi os sentimentos em 4 categorias, né? Que é o sentimentos ligados ao lado individual, sentimentos ligados ao lado coletivo, aos lados explosivo e ligado à sexualidade. Então são 4. Tenho também livros como as próprias traduções da Bíblia, né? Que é dos originais aos textos atuais. E esses são os que eu mais utilizo porque eu ministro simpósios, né? Os simpósios que eu ministro. O senhor tem algum livro sobre latim, introdução ao latim, alguma coisa nesse sentido? Sim. Eu lancei em 2021, acho que foi em 2021, porque foi antes da pandemia, o meu Introdução à Gramática Latina e lancei também Introdução à Gramática Grega. Mas como eu ministrei em várias escolas, eu fiz até uma tiragem grande, né? E eu ministrei em várias escolas, ministrei alguns intensivões em uns 3 estados os revendedores venderam muito, também estou esgotado essas 2 introduções à gramática, né? Porque não tem como, pastor Wagner. O material, já deixa um encomendado para mim sobre essa introdução à gramática latina que me interessa. É que, como são muitos projetos, não tem como fazer tudo de uma vez, até pelo alto custo. Então, agora eu estou concentrando as minhas forças, claro, no meu trabalho secular, que dá minha renda principal, que é a editoração de livros, né, que eu faço livro para o pessoal, e estou dedicando também ao canal Cursos Bíblicos. E só um slidezinho aí de gramática latina, às vezes para preparar demora aí umas 2 horas, então toma um pouco de tempo, né? Sim, imagino. E o senhor, então, como ministra esses cursos, esses seminários, né? É bom também falar, né, que o senhor é ministro do Evangelho, né? Serve a Deus ali Sim. na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, setor de Suzano, correto? Agora eu estou em Mogi, né? Eu me transferi para o setor de Mogi das Cruzes com o pastor Elias Torralbo, né? Ah, o senhor está com o pastor Elias Torralbo. Estamos com o pastor Elias Torralbo. Isso, eu estou lá com ele, só que eu estou ajudando também uma congregação de Jundiapeba, lá na escola dominical, né? Porque o setor de Mogi, ele é dinâmico, né? Os obreiros acabam ajudando congregações em vários outros trabalhos, tanto no curso teológico da FAESC, como também na escola dominical, e cursos, que o pastor Elias, ele está investindo bastante na área da educação. Então ele está investindo bastante em discipulado, em bastante simpósios e bastante conferências bíblicas. Aí isso, para quem é professor e atua no Ministério do Ensino, acaba trabalhando bastante, né? E a gente sabe, né? A gente sabe, pastor Wagner, para concluir esse bloco, que às vezes cada pastor tem seu perfil. Uns são mais administrativos, outros gostam mais da parte financeira, e sendo que o pastor Elias ele visa mais essa área, a área da educação mesmo, né? Que bom, bom saber. E aí, para contactá-lo, um exemplo, para te convidá-lo, as pessoas podem te procurar no teu Instagram, correto? Isso. Primeiro que o senhor está abrindo espaço aqui, que o seu Instagram já é mais poderoso no sentido positivo, e o meu Instagram, eu confesso que lá na minha terra, Mossoró, chama Matuto. Não sei se você sabe o que é Matuto. Eu era meio Matuto. Tá verde ainda, né? Tá verde, tá começando, né? Com referência Sim. ao Instagram, sempre o pessoal falou, professor, tem que estar no Instagram, aquela coisa toda, mas eu nunca dei bola, né?
Mas aí agora tem uma moça do Pará que está cuidando, está mais profissional, né? Está mais profissional. Aí praticamente 2 meses nós recomeçamos. Aí o pessoal que está ouvindo agora, o que vão ouvir depois, você pode entrar seguir o meu perfil e mandar um contato direto comigo lá que eu vou estar respondendo aí também, tá? É Dascalos Jean Carlos, né? Isso. E significa... Dáskalos é a forma moderna de professor em grego. Só que a forma antiga, clássica, é didáscalos, né? Como é que o grego tem o período antigo e o período bizantino e o moderno. Esse período moderno, as palavras, o vocabulário foi aprimorado, o vocabulário foi acentuado. Então, no caso, seria o grego moderno, Dáskalos, @Dáskalo Giancarlos, né? Certo. E um assunto importante que eu acho que a gente tem que deixar aqui, que é relevante, é essa questão editorial. O senhor também é editor, né? Qual o nome da editora? Sim, é a Gramata Publicações, né? Gramática Publicações. Tem quantos autores na casa? Ao todos eu já lancei mais de 120. 120. E aí um escritor iniciante que tem um material bom pode estar te contactando e aí submeter na obra em sua análise e fazendo as tratativas comercial aí para dar sequência. Eu digo, pastor Wagner, que esses escritores, na realidade, assim, eles são os melhores nos estados. É que, às vezes, claro, por exemplo, uma Cultura Cristã, uma CPAD, essas editoras não tem como lançar todo mundo, né? Não tem. É impossível lançar todo mundo. Só que é o seguinte, eu posso te garantir, por exemplo, no meu estado do Rio Grande do Norte, que eu já lancei 15 autores, eu já lancei autores na Paraíba, eu posso te garantir que o Brasil tem excelentes escritores nas suas áreas. Eu tenho, por exemplo, um livro que eu lancei, um dos livros mais vendidos, editado por mim, que é um especialista em comportamento pastoral e humano, que é um pastor Alcione da Paraíba. Ele é um batista. Você entende? Então, são escritores que têm uma envergadura muito grande, só que eles não sabem como é que funciona o processo editorial, né? Então, a gente coloca um selo, faz um processo com a equipe que a gente trabalha, e ele tem um livro profissional são excelentes escritores nas suas áreas, né? Eu tenho para casamento, tenho comentaristas, enfim. Aí, claro, o autor iniciante, ele tem um projeto, mesmo que o livro, às vezes aquele autor, ele é mais sonhador do que autor, a gente consegue dar uma cara nova ao livro, né? Porque às vezes o livro está sem coesão, não tem muito sentido, a gente faz também esse trabalho de organização, né? Bacana. Professor, acho que a gente abrangeu aí a questão profissional, né? A questão ministerial, a questão acadêmica, a questão curricular, né? Aí eu quero deixar para você, de repente, deixar algumas curiosidades aí, eu costumo dizer, é a famosa isca do pescador, né? Se você quiser deixar alguma curiosidade de alguns dos seus materiais, de alguns dos seus livros, ou até mesmo alguma curiosidade da língua hebraica ou da língua latina, que interessa muito. As pessoas gostam muito, eu percebo que as pessoas se interessam muito mais pelas aquelas curiosidades de determinadas palavras, etimologia de determinadas palavras, significado de determinadas palavras, e através disso pode ser uma porta para a pessoa fazer uma introdução. Aí eu quero deixar esse espaço para você fazer alguma consideração nesse sentido aí, uma curiosidade, alguma coisa que venhamos a crescer mais nesse vídeo, aprender mais. Eu tenho, pastor Wagner, no meu próprio Instagram, que eu comecei agora, que é primeiro que eu tive que fazer, eu já tinha essa técnica de falar grandes assuntos em pouco tempo, né? Eu sempre tive uma habilidade de fazer grandes sínteses. Então eu estou agora com um projeto no meu próprio Instagram, que é origem de palavras em 1 minuto. Então, por exemplo, eu já coloquei para a língua latina a palavra, por exemplo, letras clássicas,
A palavra náusea está lá, que é um grande exemplo de curiosidade, que inicialmente, por volta do século a.C., tem uma palavra que aparece no Novo Testamento, chama-se naus, que é ni, alfa, y e sigma, naus. Essa palavra naus se traduz literalmente por navio. Então, esse sentimento, a gente fala gastura, a pessoa que estava lá no alto do mar Mediterrâneo, ou no alto do mar, mesmo não sendo o mar, mas sendo o lago, mas é grande o lago da Galileia, e conforme o naus, ou a naus balançava, dava essa gastura. Daí então, da palavra navio, naus, o balançar do navio e essa gastura na pessoa passou a ser chamada náusea. Isto é, o enjoo que você sente na naus. Então veja que dá certo. Então veja que a partir dessa, aí entrou a palavra náusea, aí já ganhou sentido pejorativo a palavra náusea para enjoo, não precisa estar em alto mar, mas também ganhou sentido de reprovação. Nossa, essa atitude me dá nojo. Ele não está sentindo nada, mas ganhou outra proporção, é o poder da riqueza da palavra. E outra coisa também, agora eu falei da língua grega, já para a língua latina, o poder dos prefixos. O latim, pastor Wagner, ele é rico em prefixo, infixo e sufixo. A língua hebraica é rica em sufixo. Então, o prefixo in, latim, ou in, im, depende da próxima letra, né, que entrou também isso no português. Eu não tenho como escrever impiedade com n. Ele ganhou uma proporção tão grande porque ele marca nas palavras. Ele marca nas palavras o contrário do que a palavra diz. Então ele funciona como prefixo. O in, junto com a letra alfa em grego, ele funciona como prefixo. Então, quando ele se junta a um radical, o que a palavra significa passa a ser o contrário. Aí tem uma palavrinha muito conhecida, pietas, em latim, que se traduz como piedade, que é a prática da religião. Eu estou falando de religião do sentido doutrinário, não sociológico, né? Do sentido puro. A prática da religião, o fervor, aquela devoção. Pietas é isso. Se eu colocar o prefixo in antes de pieta, aí passa a ser o contrário. Daí deu origem in, mas pieta deu origem à palavra portuguesa impiedade. Então, na prática, impiedade é o contrário de pieta. Falta da prática da devoção, falta do fervor. Então, essas duas colocações importantes das letras clássicas, né? Deixa também do hebraico. Acho que o senhor tem um vídeo no canal, eu estou até procurando aqui, que tem bastante views, que é sobre, eu acho que a palavra Ebenezer, se eu não estiver enganado. Sim, na realidade, a já apresentada pelos os rabinos que deram aula aí em 2001, né, tem alguns anos, professor Jean, que eu já era como professor em 2001, né, falava meio enrolado, não diga na sua igreja, aí eu falei, não dizer o que é na sua igreja, não diga na sua igreja que Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Aí foi quando ele explicou, porque na realidade é assim, a palavra Ebenezer em hebraico significa literalmente pedra de auxílio. E Samuel, depois que disse, né, Ebenezer, pedra de auxílio, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor em hebraico não é isso, é outra frase. Então a frase, como está emendada, aí a pessoa pensa que Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Então por isso tem muita. E outra coisa importante. Pode concluir. E outro vídeo meu também que tem muitos views, que é um dos melhores, mais visto, é exatamente a gramática hebraica para a regra do som de A para o som de I. Veja que em hebraico, palavra se diz davar, aparece com frequência, davar. Mas nos profetas,
menores têm muitas ocorrências. Eles dizem lá, Divar Adonai. Porque o que acontece? Como o Davar é um construto e o Adonai é um absoluto, como o Shalom é um construto e Adonai é um absoluto, obrigatoriamente esse som de A tem que cair para o som de I. Então, em vez de Davar Adonai, é Divar Adonai. E em vez de Shalom Adonai, que é gramaticalmente reta, Shilom Adonai. Aí a língua hebraica tem essas riquezas. Primeiro, um certo limite, tem um certo limite para nós protestantes, para não virar cabalismo, né? Ou virar aquela astrologia, mas tem algumas riquezas dos números das letras, inclusive explicado primeiramente pelos rabinos, né? Essa própria questão da gramática Shilom Adonai, da palavra Ebenezer, e tem também os famosos, o hebraico, o latim e o grego não tem isso, que é os famosos acrônimos, né? Os acrósticos. São aquelas palavras, claro que o mais conhecido em grego é Ichthus, que é peixe, Jesus Cristo é o Salvador do mundo, mas os acrósticos na língua hebraica aparecem com frequência. Eu acho que o mais citado na internet e o mais apresentado no YouTube pelos judeus é exatamente aquele acróstico da palavra Amém, né? A letra A, Aleph, Men e Nun. A abreviatura de meu Deus é um rei fiel. Veja muito só que bom, hein? O Aleph é a abreviatura da palavra Elohim e o Melech é o Men, a abreviatura da letra da palavra Merle, e o Nun, a abreviatura da palavra fiel. Então forma um acróstico, né? Então não é à toa, no Novo Testamento, Jesus disse que era o Amém. A língua grega não há qualquer novidade sobre isso, porque Amém tem a ver com encerramento. Mas a língua grega tem uma riqueza para a citação dele. Alguns judaizantes e judeus insistem, pastor Wagner, que o alfa e o ômega foi em hebraico, mas não tem como, porque o ômega é a última letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto hebraico é outra. Então eu acho que ômega é o tom original, porque a letra alfa, eu contei aqui há pouco para você, ela funciona também como prefixo, não é só na fonologia, ela também avança na morfologia. Como prefixo, por isso que ele diz que eu sou alfa, a letra alfa também tira quando ela chega. Veja da sua palavra da área, a palavra lei em grego se diz nomos. Ni, omicron, mi, omicron e sigma. Nomos, lei. Se eu colocar a letra alfa, ela passou a ter o sentido de prefixo. Aí a nova leitura ficou anomos. Ou anomos ou anomos, depende da declinação. Anomos. Agora, o sentido agora passa a ter sem lei. Sem lei. Porque a letra alfa funciona como prefixo. E o ômega, aí já é outro mistério grande. Por quê? Existem duas vogais em grego com som de O, que é a vogal ômicron e a vogal ômega. Mas Jesus não disse que era o alfa e o ômicron, pode perceber. Já dá para perceber aí, ó, um O micro. Micro também é uma palavra grega para pequeno. Ó, um O micron. Omicron ou um omicron é um O pequeno. Mas o O mega, viu que diferença? É um O que enche. Bom, muito bom. O ômega preenche com a sua glória. Aí, fechando como alfa e ômega, uma vez ele disse, olha, vinde a mim. Mas ele mesmo disse, apartai-vos de mim. É o mesmo. Então, ele como alfa, ele tanto dá como tira. Porque ele funciona como prefixo, né? É uma língua rica, né? É. Professor, passa aí, então, as suas considerações finais, já deixa seus contatos, e desde já eu quero te agradecer, é um prazer, né, como diria um jurista, que foi um grande mentor, né, prazer inenarrável tê-lo conosco aqui no nosso Instagram,
Desde já eu quero te agradecer e a gente pode estar depois remarcando e fazendo outras vezes. Mas deixa suas considerações finais, deixa uma mensagem para o público que está acompanhando. Depois eu vou estar juntando aí os vídeos também, disponibilizando no YouTube, mas já estou disponibilizando parte 1, parte 2 e parte 3 aqui no Instagram, e depois o pessoal pega por lá e deixa aí, então, as suas considerações, meu amigo. Em primeiro lugar, gente, quero agradecer ao pastor Wagner por essa oportunidade nesse perfil rico. Segundo lugar, você que está vendo agora ou depois pode acompanhar o nosso trabalho. Eu tenho especialização na área de letras clássicas, é o que eu faço há 15 anos. E como eu disse, possivelmente eu seja o único professor pentecostal de latim na Assembleia de Deus do Belém. E incentivar você que é pregador, você que é pastor, não tem jeito, você precisará de fazer pelo menos os cursos básicos para você ter uma noção. E também nós podemos te atender com os simpósios, né? Os simpósios que a gente ministra em qualquer local do Brasil, e o Ministério do Ensino está aí para contribuir. Então você pode entrar em contato conosco, tanto aqui pelo Instagram no Directors, como também com o meu canal do YouTube, né, que é Cursos Bíblicos, e estamos à disposição aí, tá bom? De repente você esteja também um livro para lançar, entre em contato conosco, e muito obrigado a todos. Professor, só para finalizar, veio na mente aqui, né? Você já fez sua consideração final, mas veio na mente aqui que um dos seus livros mais vendidos é sobre a escola dominical. Sim. Então deixa um conselho para o professor de escola dominical, assim como eu, professor de escola dominical, dou aula desde os 17 anos, né? Mas ainda tenho muito a aprender, e aí fica um conselho aí de 1 minuto aí para os professores da escola dominical no nosso Brasil aí, principalmente que está com a revista da CPAD. É sempre temas bons, né? Mas é sempre um desafio para o professor, né? Ministrar para uma classe que eu costumo dizer que a classe das Assembleias de Deus é uma classe heterogênea. Às vezes você está dando aula para um doutor e na mesma sala tem um analfabeto. Você tem que ter a capacidade de administrar a sua aula para ambos. Eu acho isso muito, muito dinâmico para o professor, né? Então, deixa um conselho, uma dica, enfim. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar de uma das 10 questões. Eu não inventei isso, eu andei por 15 estados e coletei informações com professores e superintendentes com os principais problemas que esvaziavam sala. Então, o que o pessoal tem falado para resolver é exatamente o professor não esquecer de um plano de aula e sempre ministrar de improviso. Improviso não é você que não leu, é ficar com a revista amassada, viu? Amassa a revista, fica amassando a revista e fica falando de improviso conforme vem na cabeça. Improviso que eu falo é ele até ler o conteúdo, estuda por fora, assiste vídeo e fica só esperando que seu cérebro dê tudo mastigado. Resultado, ele vai falando de improviso tópico 1, e um dos problemas no Brasil, não sou eu que estou falando, foi o que coletei, é professor que não é exceção, é regra, ele fica 90% das lições falando na introdução, improvisando na introdução e não sai da introdução. Na maioria das vezes o pessoal chega e fala essa frase mágica: peraí, eu comprei a lição e o cara nem lê a lição, nem estuda a lição. Não estou falando para ler formalmente. Então o conselho que eu dou para evitar esses problemas em muitos lugares é que o professor pegue o seu conteúdo, isto é, ele tem que pegar o seu conteúdo e divida pelo tempo que ele vai ter. Não adianta ele preparar 200 folhas. Você já viu aquele, ó? Nossa, gente, não sai nem... Não tô nem na página 5 ainda. Olha o tanto que faltava. Ele ainda exibe isso com orgulho. Então é preciso ter a introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma vez ou outra, tem a parte espiritual... Tem, mas se ele fizer isso com frequência, com certeza vai ser bem melhor. Ele vai ter introdução, desenvolvimento da lição e conclusão sempre. Eu acho que ele vai resolver muitos problemas se fizer isso. Esse é o conselho principal que eu daria. Então, resumindo, ter um plano de aula com introdução, metodologia, desenvolvimento e conclusão, né? Exatamente. Para evitar falar de improviso e ficar perdido só na introdução, isso. Né?
Ou se não no tópico 1, ou se não ele esquece e fala o tópico 3, aí ele fala o tópico 2, daqui a pouco repete. De improviso é assim. Então ele tem que ter esse roteiro. Hoje tem aí na internet os subsídios, ele precisa de ter pelo menos isso. Aí cai no outro, né, que se ele ficar terminando depois, dá confusão. Porque é o seguinte... Se você termina... No caso, professor, como o senhor disse, material sintetizado, né, resumido, não adianta muita coisa, né? O não adianta é força de expressão, é claro que adianta, mas eu estou falando assim, não adianta você preparar, imprimir 50 folhas, preparar 70 slides, preparar conteúdo no celular, levar 4 dicionários. Já vi professor que leva 3 livros desses para escola dominical, aí fica lá. Aí, resultado, ele mesmo não sabe nem o livro que pega. Não tem um horário. A pessoa tem um horário específico. Você só tem 45 minutos, você só tem 1 hora. Não tem mágica. O tempo não vai esticar. Não vai dilatar o tempo, como disse Einstein. Não é física. Ou seja, organização, né? A palavra certa. Esse é o tempo, né? O principal problema é esse. Aí, como não tem plano de aula, aí resvala, deságua em um outro problema que já deu até tapa em alguns locais. Como assim? Você tem, o pastor Wagner, o professor dos jovens, o professor dos adolescentes, das irmãs e dos obreiros. 4. Aí o superintendente vai fazer o encerramento para a parte administrativa 10h40. 10h40 vem o João, 10h40 vem a Chiquinha. Os outros 2 bonitão vêm 11 horas. Aí esses 2 dá confusão. Peraí, eu termino no horário, eles não? Viu como eu tenho experiência? Sim. Aí chegou a... O problema também, professor, para a gente finalizar, o problema também é que as perguntas que surgem, você tem que dar atenção para os alunos, só que alguns também querem polemizar os temas que já estão esclarecidos na lição, por discordância, né? Ele não quer esclarecer uma pergunta, ele quer jogar apimentar o tema. Isso também faz o tempo esvair de vez. Mas aí tem que ter experiência. Você já sabe quem é. Por exemplo, por onde eu passei, eu já sabia aqueles irmãos que queriam conversar sobre farinha, sobre não sei o quê. Você já tem que saber outra alternativa. Você não pode ficar ali, não. Tem hora que você tem que, claro, tem uma técnica para você cortar. Você corta a pessoa sem ele perceber. Senão, se a pessoa ficou contando testemunho 200 vezes, não tem como. O aluno tem espaço, mas não pode ter o espaçoso, né? Não tem como, né? O aluno tem espaço, mas não pode ser espaçoso. Gostei dessa frase. Aí claro. Tem que botar o quê? O limite, né? O limite. Tem. Você já sabe aquele que vai falar 3, 4 vezes. Irmão, quando ele está falando, meu querido, deixa eu só concluir. Você não vai concluir nada. Você só conclui o raciocínio aqui, na verdade você não vai concluir raciocínio nenhum, você não vai falar isso para ele, né? É uma forma de você ir ali, daqui a pouco ele já esqueceu, senão você perde você perde o controle da introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso serve para uma pregação. Você já viu aquele cara que vai pregar? Ele recebe 40 minutos. Aí ele lê no capítulo 25 de Números, um exemplo, né? 300 anos depois, aí ele volta no capítulo 1, irmãos, no capítulo 1 de Números. Não vai dar certo essa mensagem. Falta estudar um pouco de homilia, né? Sim, homilia, a introdução, desenvolvimento e conclusão, ele não vai conseguir pregar 300 anos em meia hora. Ele não tem essa habilidade, não vai. E não era mais fácil ele começar do capítulo 1 e depois fazer um resumo? Não, ele é um capítulo final, aí depois para ficar vindo... Esse dia eu estava acompanhando, claro, não vou citar, aí o camarada leu lá, irmão, vamos dar uma mensagem aqui, eu tenho 35 minutos. Aí ele leu lá no capítulo 16 de Hebreu. Aí eu falei assim para o obreiro, você quer ver como ele vai falar da carta aos Hebreus, quem foi escrito, vai ficar no capítulo 1 e não vai sair do capítulo 3? Ele falou, como é que você sabe? Foi dito e feito. Quando foi no capítulo 3, quer dizer, o capítulo 16 que ele leu, não tem jeito. Tem que dividir o professor. Também isso aí é ser objetivo, né? Em outras palavras. Tem que ter objetividade. Então, se você é pastor,
Sim, só concluindo. Você que é pastor e queira fazer um simpósio da IBD na sua igreja, para preparar professor, esse e outros temas, que eu apresento os problemas que eu coletei nas pesquisas e apresento soluções, que eles mesmos disseram, né? Para realizar o simpósio na sua igreja. Tá certo, professor. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Vamos estar concluindo. Eu vou estar salvando aí no feed aí, para quem quiser acompanhar depois. Vou tentar juntar aí as partes, disponibilizar no YouTube, depois eu te mando o link aí para o pessoal estar acompanhando. Mas foi um bate-papo muito prazeroso, viu? Deus abençoe, aprendi muito nessa manhã, né? E Salmo 133, né? Que a gente venha manter essa comunhão, tá certo? Isso é verdade. Um abraço, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado, até o próximo. Até o próximo. Tchau.